Eleições Municipais 2024. Para garantir boa qualidade de vida para os habitantes, os municípios precisam contar com uma série de serviços em áreas como saúde, educação, segurança pública, lazer e entretenimento, trânsito, entre muitas outras. São muitas demandas e geralmente os recursos financeiros são limitados. Então, como se pode administrar com eficiência o orçamento público de um município? Quem vai nos ajudar a entender essa conta é o professor do Departamento de Economia da UNB, José Marilson Martins Dantas. Bom dia, professor. Bom dia, Cláudio. É um prazer participar com você nesse início de manhã. Professor, o prazer é todo nosso. Obrigado pela sua vinda aqui ao painel eletrônico, mesmo que seja virtualmente. Eu queria começar pedindo para o senhor assim, que tipo de preparação seria ideal para um prefeito ter, em termos de em que fontes ele deve procurar, o que ele deve estudar, em que ele deve prestar atenção para poder gerenciar bem esse orçamento municipal, né? Pelo que a gente falou, muitas demandas e recursos financeiros limitados. Olha, Cláudio, eu acho que você trouxe o tema e a pergunta importante nesse momento de transição eleitoral. Um estudo da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, mostra que 50% dos municípios brasileiros estão em déficit. E ele aponta um déficit ao redor de 18 bilhões. Esse é um desafio que os gestores públicos enfrentam para oferecer serviço de qualidade. Educação e saúde, que são os grandes investimentos municipais. A legislação obriga que você invista 25% do orçamento municipal em educação e 15% em saúde. E esses investimentos já estão superando esses patamares. Os municípios estão enfrentando um desafio que é atender uma demanda crescente por serviços e ter um financiamento que vem ao longo do tempo diminuindo, né? Oscilando. E isso é um desafio para que se mantenha o serviço público. E eu acho que o principal problema na gestão é entender a complexidade da contabilidade pública, né? E depois informar esses desafios financeiros à comunidade. Nós temos aí 3 decretos, 3 legislações. Um decreto que obriga os municípios a oferecer informações de custos à comunidade, custos auditáveis e comparáveis, e 2 legislações que permitem, que obrigam, né, que os gestores públicos cumpram minimamente um ritual para evitar que aumente esse déficit e mantenha a responsabilidade fiscal. É a LRF e a Lei 9504, a Lei das Eleições. Eu acho que esse é um caminho para preservar essa qualidade do serviço para o próximo mandato dos prefeitos que vão assumir em 2025. Professor, o senhor falou no endividamento, né? Ele atinge igualmente municípios de diversos tamanhos ou ele é maior nos municípios maiores e menor nos menores? Como é que é esse comportamento dos orçamentos dependendo do tamanho do município? De uma maneira geral, o endividamento hoje ele afeta de uma forma proporcional os pequenos municípios, que são aqueles que têm maior dificuldade de gerar renda própria e, de alguma maneira, conseguir outros recursos não orçamentários. Os grandes municípios, de alguma maneira, têm algumas saídas, né? Ele tem um suporte de arrecadação um pouco melhor. E os pequenos municípios são muito afetados por esse déficit. O que é esse déficit, na verdade? Alguns são resultados de escolhas inadequadas dos gestores, outros do próprio desafio de gestão, onde os serviços públicos, a comunidade exige sempre mais, e é natural, é um processo natural de construção, de buscar a melhoria da educação e da saúde,
mas que falta aos gestores instrumentos para que eles tomem melhores decisões, para que eles possam gerenciar melhor a aplicação dos recursos públicos. Hoje, basicamente, nós só temos a contabilidade orçamentária, né? Complexa, difícil de ser interpretada. E isso cria um problema para os gestores públicos que conseguem entender e gerenciar de forma adequada o seu orçamento. Muitos gestores municipais reclamam da questão da arrecadação, né, da distribuição dos impostos entre os diversos entes federativos, né, União, estados e municípios, né, e eles dizem que, enfim, as demandas são maiores na ponta, lá na cidade, lá é lá onde o eleitor, o cidadão, ele pede as coisas, ele precisa das coisas, mas o município, às vezes, que tem menos recursos em termos de impostos. O senhor acha que essa divisão de impostos, ela de alguma maneira, ela poderia ser modificada para atender isso ou não? Ou o sistema é assim mesmo e os gestores municipais eles vão ter sempre que lidar com essas diferenças de arrecadação? Olha, a estrutura de gastos, ela se impõe ao longo do tempo. Eu acho que o primeiro desafio é melhorar a aplicação e conhecer a gestão, conhecer os custos. Porque, em tese, a receita nunca vai sobrar, porque as demandas e as necessidades, os desejos na ponta, são sempre maiores que a capacidade do setor público em oferecer. Ou seja, a comunidade vai sempre querer um melhor serviço de educação e um melhor serviço de saúde que requer uma maior receita. No entanto, hoje, o volume que nós temos distribuído dentro da estrutura do governo federal, estadual e municipal é um volume bastante acentuado. Por exemplo, a receita cresceu nos últimos 10, 15 anos e a qualidade do serviço diminuiu. Isso denota claramente um problema de gestão estrutural, de melhoria de tomada de decisão e de acompanhamento, de controle de informação nos três níveis de governo, União, Estados e municípios. E aí nós estamos falando mais diretamente com os municípios. Nós temos uma obrigação legal até 31 de 12, ou 1º de janeiro de 2025, de todos os municípios do Brasil implementarem um sistema de custos. O que é que esse decreto vai ajudar? Vai ajudar para que os municípios entendam quanto custa cada escola, quanto custa cada PSF, e como essa informação comparável e auditável ajuda o gestor a entender como ele está usando os seus recursos públicos. Que escola ele está financiando mais ou menos? Um exemplo bem claro. Se por algum motivo uma escola receber merenda a menos ou num volume menor que a outra escola, provavelmente ela vai ter dificuldade em reter os alunos. Isso é informação hoje, estruturalmente, que os gestores não têm à mão, que o sistema de custos deve dar e deve ajudar a melhorar essa decisão. Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o professor do Departamento de Economia da UNB, José Marilson Martins Dantas. A gente está falando sobre as questões orçamentárias e de recursos financeiros dos municípios, né, a menos de 3 dias das eleições municipais. Professor, o senhor citou a lei de responsabilidade fiscal. Como é que é a análise hoje, depois desse tempo todo de implantação da LRF? Ela é justa? Ela é um mecanismo que preserva a saúde dos municípios? Ela precisa de algum tipo de ajuste para corrigir algum tipo de injustiça? Olha, a LRF foi um marco e acredito que ela funciona muito bem. Evidentemente, ao longo do tempo, um ou outro ponto precisa ser ajustado. No entanto, o que ela ofereceu foi um balizador para que os gestores possam entender seu papel, tá? Saber até que ponto ele pode ir no uso dos recursos públicos e evitar os excessos. Um exemplo eficaz da LRF, além de todas as contribuições que ela tem, é agora nesse período eleitoral. Por exemplo, como eu falei, a LRF ela tem algumas regras para esse último ano de mandato. Por exemplo, evitar aumento de pessoal, tá? Simplesmente o gestor público não pode, com fins eleitoreiros, dar aumento
sacrificar o orçamento. Nós já falamos aqui que a maioria dos municípios estão em déficit, né? Uma boa parte, 50%, segundo a CNM. Então, o que significa? Se não houvesse a lei, algum gestor poderia querer se aproveitar desse momento e oferecer aumentos incompatíveis com a capacidade do município. Qual o resultado disso? Talvez até ele conseguisse um êxito eleitoral com essa manobra. No entanto, os serviços públicos no próximo mandato seriam extremamente afetados porque ele não teria capacidade de pagamento. Então, eu entendo que a LRF, e aí eu estou citando só um ponto, tem vários outros pontos que a LRF proíbe nesse momento, ou disciplina, que ajuda e preserva a qualidade do serviço público brasileiro, especialmente nos municípios. Outro ponto que eu queria tocar é sobre a questão da dependência de muitos municípios de repasses estaduais e federais, né? Fundo de participação dos municípios e outros repasses, principalmente municípios pequenos, pelo que a gente falou em relação à arrecadação, né? Municípios que arrecadam pouco acabam dependendo mais dessas transferências para compor o orçamento deles. Isso acaba gerando uma dependência política também dessas transferências. O município fica mais suscetível a negociações políticas para poder compor o seu orçamento? Olha, Cláudio, eu tenho uma visão interessante sobre essa questão dos municípios. Normalmente, e isso não é só no Brasil, em todo o país, né? Estados Unidos, por exemplo, se for na Europa, a economia ela não se dá de maneira igualitária a geração de recursos. Normalmente ela tem uma grande concentração. No caso do Brasil, vamos falar do Sudeste, não é assim? E é uma obrigação do país que ele partilhe essa riqueza, porque a riqueza e a melhoria da qualidade de vida do Sudeste, ela também é proporcionada por todo o país. E é uma obrigação de distribuição desses recursos. Então, você imagine os pequenos municípios hoje, que realmente eles precisam, sim, são financiados por esses recursos advindos, né, do FPM, que é uma redistribuição na busca da melhoria de qualidade de vida na ponta. Esses municípios, eles têm uma obrigação, e você colocou muito bem na sua fala, vamos nos restringir à educação e saúde, que não é só isso. Temos cultura, assistência social e outras ações. Eles precisam de recursos. E é importante que aquela comunidade, que aquele brasileiro tenha minimamente uma qualidade de vida. E essa é a partilha que nós temos. Os municípios, eles não conseguem gerar sua própria receita porque efetivamente a economia ela busca crescer. Ela se desenvolve a atividade econômica onde eu tenho algumas condições diferenciadas. E normalmente ela se concentra em alguns espaços. No Brasil, é nitidamente uma concentração no litoral, onde estão nossas capitais, né, de uma maneira geral, sem falar muito no centro-oeste, mas eu estou falando de um ponto de vista histórico. E o interior, ele tem mais dificuldade de penetração econômica. Se falar do Nordeste, você tem um espaço de semiárido que é um desafio. Então, os pequenos municípios cumprem um papel social muito importante, que é garantir minimamente educação, saúde e assistência social. Eu acho que nós temos que olhar os municípios sobre seu papel social. E esse processo de distribuição de renda é um processo importante, garantido pela Constituição, e que ele nunca vai mudar. A economia nunca terá um desenvolvimento linear no país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Ela terá sempre um espaço de concentração onde nós teremos um volume de receita sempre maior. Professor, o senhor já falou das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano eleitoral. Eu queria saber o seguinte, na sua opinião, o que o gestor atual, né, enfim, claro, muitos gestores estão tentando reeleição, muitos prefeitos, né, mas o que o prefeito atual, que vai terminar o mandato no final do ano, tem que se preocupar em termos financeiros, em termos orçamentários, para justamente não prejudicar o sucessor dele, mesmo que o sucessor
sucessor seja ele mesmo num novo mandato? Que tipo de cuidados que ele deve ter em termos orçamentários, em termos de, como a gente diria popularmente, arrumar a casa para deixar para o novo ocupante ou para o ocupante de um segundo mandato? Olha, a LRF e a própria lei das eleições, ela disciplina um caminho que ele deve seguir. Então, a minha recomendação clara é: consulte seu contador, escute de perto os seus assessores orçamentários econômicos que estão no seu município. Eles estão agora trabalhando e buscando exatamente fazer com que você cumpra essa legislação. O que é que essa legislação faz? Resumindo o trabalho, ela determina até onde você pode ir, o que você pode comprar, o que você pode fazer em termos de despesa para deixar para o sucessor. Como você deve trabalhar uma figura importante que é restos a pagar. O que é restos a pagar? São aquelas despesas que passam do exercício para o outro. Exatamente aquilo que você colocou, Cláudio. Por algum motivo eu queira fazer despesa além do necessário ou além do que eu posso orçamentariamente e jogar isso para o exercício seguinte. Nós já discutimos aqui a receita não deve aumentar significativamente no próximo ano, ou pode até diminuir, né? Alguns recursos da educação são variáveis. Então, a recomendação para o gestor é: olhe a legislação, procure os profissionais, os contadores e os especialistas de orçamento, que eles vão te dar o caminho. Você não pode gastar, está vedado pela legislação, e você pode, nas suas contas de 2024, você pode ter surpresas desagradáveis quando elas forem serem avaliadas. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o professor José Marilson Martins Dantas. Ele é do Departamento de Economia da Universidade de Brasília e trouxe esclarecimentos importantes sobre a questão da gestão do orçamento municipal nesse período pré-eleitoral, com ótimos conselhos para quem está se candidatando e para os eleitores que vão também estar fiscalizando, né, um pouco mais de longe, mas vão estar fiscalizando as finanças dos municípios. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. É sempre bom ter um especialista esclarecendo as nossas dúvidas aqui, e uma ótima semana de trabalho para o senhor. Muito obrigado.